Fala galera, dando início novamente ao nosso módulo de língua portuguesa, agora com acentuação gráfica. Galera, eu vou trabalhar com vocês agora a parte de fonética, iniciando por acentuação gráfica. Eu vou comentar com vocês sobre a reforma ortográfica, o que mudou, o que não mudou, como isso vai cair agora na minha prova, posso usar as duas formas, não posso. Só que antes de passar pela reforma ortográfica, eu vou falar daquelas regrinhas basilares, daquelas regrinhas básicas de acentuação que você viu há muito tempo lá no ensino fundamental. Vamos lá? Primeira regra que eu tenho de acentuação gráfica é a regra das monossílabas. O que são monossílabas? 1903ª série. Monossílabas são vocábulos que possuem apenas uma sílaba. E para esses vocábulos, eu tenho uma regra específica de acentuação. Eu vou acentuar uma palavra monossilábica, primeiro, se ela for tônica, eu só posso acentuar as palavras que possuem uma sílaba tônica. E, no caso das monossílabas, não basta ter uma sílaba tônica. Eu só posso acentuar as monossílabas se elas terminarem em A, E ou O, seguido ou não de S. Vamos entender isso. Eu só posso acentuar uma monossílaba se ela terminar em A, E ou O, ou as, es e os. Aqui a gente vai falar A, E ou O, seguido ou não de S. É assim que vai funcionar. A, E ou O, seguido ou não de S. Por exemplo, as palavras pá, lá e já são acentuadas, Por que eu acentuei? Porque aqui eu tenho monossílabos terminados em A. Se a palavra pá estivesse no plural, pais com S, o acento seria mantido, porque ela pode ser seguida ou não de S. Agora eu quero a participação de vocês. Como é? A pessoa que tem muita crença tem muita fé. O carro que não anda de frente anda de ré. E quem está sem carro está andando a pé. Com quem não está acompanhado está só. Fernandinho Beiramar está preso porque foi pego vendendo pó. Ok? Galera, olha só. Todas as palavras que eu aqui coloquei, eu acentuei porque elas se enquadram na regra das monossílabas, que diz que eu vou acentuar toda vez que terminar em A, E ou O, seguido ou não de S. E é por esse motivo que o pronome nós, ele recebe acento gráfico. Você tem uma monossílaba terminada em OS e isso está na regra, beleza? Se a palavra pé, por exemplo, viesse pés, eu também manteria o acento. Continua. Muito cuidado. Eu já me deparei diversas vezes com a palavra flor e a palavra trem sendo acentuadas. Só que flor é monossílabo terminado em R. E trem é monossílabo terminado em M. A regra não fala nada de R ou M. Ela fala das monossílabas terminadas em A, E ou O, seguido ou não de S somente. Então, não acentue flor, não acentue trem. Tem uma outra palavrinha que, quando aparece, aparece com acento. Só que eu não posso colocar aqui no quadro pelo nosso horário, né, galera? Tá? É uma palavrinha monossilábica, ela tem uma sílaba só. E essa monossílaba, ela termina em U. A pergunta que eu faço a vocês é, pela regra, eu posso acentuar monossílabo terminado em U? Não posso. Essa palavrinha que vocês estão pensando pode ser acentuada? É claro que não. Já perceberam que todo mundo acentua de forma incorreta, ok? Deve ser para dar ênfase, só pode, porque não pode ter acento. A mesma coisa se eu fizesse isso aqui, pusesse acento em nu. Não era essa a palavrinha que vocês estavam pensando? Tá aqui, nu. A palavra nu não pode ser acentuada. Por quê? Porque nu é monossílabo terminado em U. E monossílabo terminado em U não pode levar acento. Olha uma observação. As conjunções, as preposições, os artigos e os pronomes oblíquos átonos não são acentuados, por uma questão muito lógica. Eu disse no início da aula que eu não acentuo as palavras átonas, eu acentuo as palavras tônicas.
Então, por isso que você não acentua preposição monossilábica, artigo monossilábico, pronome oblíquo átono monossilábico, conjunção monossilábica, você acaba não acentuando, beleza? Por exemplo, se eu disser assim, ó, livro de matemática, observem que esse D não leva acento, livro de matemática, mas é monossílabo terminado em E, mas é uma preposição, por isso não leva acento. Se eu disser dê-me o livro ou dê um bom exemplo, esse dê é um verbo e por ser um verbo ele passa a ser acentuado. Então em dê um bom exemplo você vai colocar acento porque agora não é mais preposição e sim um verbo. A mesma coisa com dá, livro da Maria, sem acento, ou dá-me a caneta, né? Esse dá de dá-me a caneta ele vai ser acentuado por se tratar de um verbo. Ó, estudou, mas não passou. O mais aí é uma conjunção, não pode ser acentuado. Estudou, mas não passou. Agora, se eu disser assim, ó, aquelas meninas são mais, esse mais é com acento, porque agora ele é um adjetivo, beleza? Ó, as meninas, o as é artigo, não tem acento. Devolva-me o as do baralho. O as agora é um substantivo, então com acento, beleza? Então, ó, conjunção, preposição, artigo e pronome oblíquo átono monossilábico não pode receber acento. Tranquilo? Vamos continuar? Agora eu vou falar com vocês da regra das oxítonas. O que são oxítonas? São vocábulos cuja sílaba tônica fica lá no final. Quando que eu vou acentuar uma palavra oxítona, uma palavra que tem a sílaba tônica no final? Você só vai acentuar a oxítona se ela terminar em A, E ou O, bem parecido com a monossílaba. Só que aqui eu vou acrescentar o em e o plural do em, que é ens. Então a regra é A, E, O, em e ens. Grava A, E, O, em e ens. Regra das oxítonas. Ó, as palavras cajá, sofá, café, Pelé, cipó, ninguém e parabéns, elas foram acentuadas. Por que eu acentuei café, sofá, Pelé, cipó, ninguém, parabéns? Porque essas palavras são oxítonas, a sílaba tônica é a última, e elas terminam em A, E, O, em e ens. E só assim que eu posso acentuar uma oxítona, terminada em A, E, O, em e ens. Tranquilo? Beleza? Agora, muito cuidado. Por exemplo, eu não posso acentuar angu. Por que eu não posso acentuar angu? Porque angu é oxítona, só que é uma oxítona terminada em U. E a regra não fala nada sobre oxítona terminada em U. Ela fala sobre A, E, O, seguido ou não de S, em e ens, tá? Então cuidado com angu, bangu, bauru. Essas palavras não são acentuadas. Você não pode acentuar uma oxítona terminada em U. Professor, e baú? Depois eu falo, porque isso se trata de uma regra especial e houve uma modificação pela reforma ortográfica, beleza? Isso aí a gente vai ver na nossa próxima aula. Calma. Continuando. Galera, uma dica para acentuar. Para você não perder uma questão de acentuação gráfica, você vai ter que seguir alguns passos. O primeiro passo é separe as sílabas. E a pergunta que eu faço a vocês é: todo mundo sabe separar as sílabas? Todo mundo lembra como separam as sílabas? E aí? Acredito que sim. Vamos ver? Como eu separo a sílaba de pato? Vai lá, quero ouvir. Hã? Não escutei. Ah, agora sim. Você sabia que cai separação silábica na prova? Pois é, há questões de separação silábica. Tem que saber separar a sílaba. Pato tá certinho, né? Só que não cai pato na nossa prova, obviamente. Até porque se caísse pato, você acertaria e todo mundo, até quem não está estudando. O que cai, professor? Parecido, ó. Feldes pato. Na verdade, eu vou lançar um desafio. O que você vai fazer?
Você vai dar um pause no seu vídeo e vai separar as sílabas das palavras que eu coloquei aqui, ó. Pode separar as sílabas aí. Terminou de separar, vai tirar o pause e a gente continua a aula, beleza? Bem, eu vou colocar aqui para vocês a separação de todas as palavras. Vejamos se vocês conseguiram acertar. Feldspato. Na escola eu tinha um macete, cara, que eu inventei, tá? Era um macete infalível. Sempre deu certo na escola. Quando eu fui fazer concurso, deu errado. Eu fazia assim, ó. Eu falava e contava. Feldspato. Opa, 4. Então eu separava em 4 sílabas. Só que com as palavras que apareciam na escola, isso dava certo. Quando eu peguei as palavras que aparecem no concurso, parou de dar certo. Pelo seguinte, existe uma regra que diz que o número de vogais ele vai determinar o número de sílabas. O número de vogais determina o número de sílabas. Se eu só tenho 3 vogais, automaticamente eu tenho que ter 3 sílabas. Consoante sem vogal fica com a sílaba anterior. Consoante sem vogal fica com a sílaba anterior. Então vai ficar assim, ó. Feldes, tudo junto. Feldes, pato. Passarinho, vai ficar assim, ó. Separa o SS. NH não pode separar. Vamos lá. Letras iguais sempre se separam. Então SS, RR, EE, OO. Se você tiver 2 As, ok? 2 Is, você vai separar 2 Us. Letras iguais sempre se separam. NH, LH e CH não podem ser separados. Fenolftaleína. Que isso, professor? Só aparece na prova. Fenolftaleína. Será que você acertou? Acredito que sim, hein? Occipital. Letras iguais sempre se separam. Occipital. Pterodáctilo. Pterodáctilo. Mnemônico. Mnemônico. Cuidado, aqui galera se pronuncia sublinhar. Sublinha para mim, por favor. É muito comum que falemos sublinhar e não é sublinhar, é sublinhar. Como a pronúncia é sublinhar, a separação é sublinhar também. Cuidado, ó, pegadinha. A gente fala suboficial, só que a pronúncia correta é suboficial. Ah, então quer dizer que se eu falo errado, eu separo errado? Pois é. Se você fala errado, você separa errado também. Suboficial, ó. O correto é subagência. E não subagência, não é suboficial nem subagência. É suboficial, subagência. Beleza? Esse sub, que é um prefixo, quando vem uma vogal, ele fica com a vogal. Quando vem uma consoante, é que ele se separa. Mas essa regra só serve se o sub for um prefixo. Olha aqui. Sublunar. Opa, esse sub é prefixo, indica a posição abaixo. Então, sublunar. Agora, se o sub faz parte da palavra e não é um prefixo, a separação é normal, ó. Sublime. Esse sub não indica uma posição abaixo. Sublunar, abaixo da lua. Subagência, uma agência inferior a uma agência normal. Suboficial, é um oficial inferior ao oficial. E assim vai, beleza? Sublinhar é uma linha abaixo da palavra. Olha uma outra aqui, ó. A pronúncia é abrupto, não é abrupto. Cuidado, a pronúncia é abrupto, beleza? Vai ficar assim, ó. Tungstênio. Mas tem aquelas músicas eletrônicas, né? Tungs. Ó. Tem. Olha a minha dúvida.
no final, junto ou separado? Lembrando que o número de vogais determina o número de sílabas e é por isso que vai ficar junto. Mas professor, você acabou de falar que o número de vogais determina o número de sílabas. Galera, esse aqui, ó, é chamado de semivogal. Ocorreu um fenômeno fonético aqui que a gente vai chamar de ditongo. O que é o ditongo? É quando você tem duas vogais, só que uma não é vogal, uma é semivogal. A gente chama de ditongo. Daqui a pouco eu falo mais para vocês, ó. Amnésia, a mesma coisa, ó. Zé. Esse I, novamente, é uma semivogal. Novamente ocorreu aqui o chamado de ditongo. Olha o nome. Ditongo. Di, dois. Tongo, tons, dois tons. O que é o ditongo? É quando você tem duas vogais e uma deixa de ser vogal para ser semivogal. E você consegue pronunciar as duas em uma única forma, em um único impulso. Observem, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palavras com a mesma terminação, ok? Eu quero saber se no final elas ficam juntas ou separadas. Ó, vou fazer assim, ó. Pronto, olha só. Preste atenção na pronúncia. Observem no final se eu farei um impulso ou dois. Na sílaba final, se eu farei um impulso ou dois. Vamos lá, ó. História. 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 Quantos impulsos eu fiz? Um. É por isso que vai ficar junto aqui, ó. História. Polícia. 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 Novamente, um impulso. É por isso que vai ficar junto. Agência. 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 Outro, né? Fiz apenas um impulso. Ó, polícia, agência, história. Tenta fazer a mesma coisa em economia. Vamos lá. Observe. Você fez dois movimentos. Economia. Eu fiz dois movimentos. Polícia. Polícia. Economia. Se você fez dois movimentos, você vai separar. Biologia. Biologia. Dois movimentos. Separa. Ok? Galera, quando ficam juntas, já sabe que uma é semivogal e o nome é ditongo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui houve o chamado de ditongo. Beleza? Agora, quando as duas vogais ficam separadas, significa que as duas são vogais mesmo, ok? Eu tenho duas vogais. E aí, a gente vai dar um nome diferente. Aqui nós chamaremos de hiato. Hiato, duas vogais que na separação silábica vai cada uma para um lado. As vogais estão juntas, ok? Só que quando você separa as sílabas, vai cada uma para um lado. Isso é o hiato. Ditongo, as vogais estão juntas e quando você separa as sílabas, elas permanecem juntas. Só que como você não pode ter duas vogais na mesma sílaba, uma automaticamente passa a ser chamada de semivogal. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso ainda. Vem para o segundo passo. Ache a sílaba tônica. O que é achar a sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte. Preste atenção. Eu coloquei assim, ó. Flamengo. Flamengo. O que você vai pensar? Qual vai ser o seu raciocínio? Como a torcida do Flamengo canta quando vai ao estádio? Tudo bem, né? Que eles não falam Flamengo, saem Flamengo, né? Mas vamos partir do princípio de que eles pronunciassem corretamente, né? Flamengo. Observe, a torcida do Flamengo cantaria assim, ó. Flamengo. De novo, ó. Flamengo. Você consegue visualizar que quando aquele bando de ex-presidiários estão torcendo pelo time, essa vogal aqui se estende, ó.
Flamengo. Essa vogal que se estende, galera, é a minha sílaba tônica. Você pode falar tudo da torcida do Flamengo, que não sabe ler, que não sabe escrever, que gosta de bater carteira, mas você não pode falar que eles não sabem achar a sílaba tônica, porque eles acham corretamente, ok? Mas vou favorecer a todos. Vou colocar o Vasco aqui também. Como é que a pequenina torcida do Vasco canta quando vai ao estádio? Vê se não é assim, ó. Vasco. É baixinho, né? Quase não dá para escutar, mas tá assim, ó. Vasco. Observem. A sílaba que se estendeu é a sílaba tônica. Como a torcida do Fluminense ou do Florminense, né, canta quando vai ao estádio. Canta e dança, porque ela tem um passinho, né? Olha só. Ó, Fluminense. De novo. Fluminense. Olha a sílaba que se estendeu. Foi o NEM. Cara, até a sílaba tônica do Fluminense é homossexual. Olha aqui. É um NEM, cara. Ok? Fluminense. Professor, mas vai cair nome de time na minha prova? Provavelmente não, ok? Isso aqui é só para você ter noção de como você acha a sílaba tônica. Professor, coloca o Botafogo aí. Não dá para fazer com Botafogo, galera, porque precisa de torcida para saber qual é a sílaba tônica. Agora, o que você vai fazer na hora da prova é o seguinte, você vai dar uma de maluco. Você vai pensar assim, ó. Apareceu hífens. Você vem aqui ao lado da palavra e coloca FC. Futebol Clube. Se houvesse um time chamado de hífens, como você torceria por esse time? Observem, seria assim, ó. Hífens. Qual é a sílaba tônica? É o I. Foi a sílaba que se estendeu. Hífens. Beleza? Só que na hora da prova, galera, tem que ser mentalmente, tá? Mentalmente. Ó, isso aqui é o I, não é um acento não, é o I se estendendo, tá? Tem que ser mentalmente, porque senão você vai perder a sua prova e não pode, beleza? Professor, isso pode dar errado? Tudo na vida pode dar errado. Como isso daria errado? É só você falar errado, é só pronunciar errado. Olha só, uma de aluno, olha aqui. O monstro chega e pergunta, professor, apareceu uma questão com a palavra italiano perguntando qual era a sílaba tônica e eu errei. Primeiro, me responda qual é a sílaba tônica de italiano. Coloca o FC aqui, ó. Italiano. Qual é a sílaba tônica? É o A. O monstro conseguiu achar o I como sílaba tônica. Eu falei, cara, é impossível esse I ser sílaba tônica. Sabe por quê? Olha aqui. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Para por aqui, cara. Só existem 3 possibilidades. Ou a palavra é oxítona, ou ela é paroxítona, ou ela é proparoxítona. Não existe outra possibilidade. Como você conseguiu achar esse I? Ele falou, professor, eu consegui usando o seu macete. Como assim, cara? Canta aí pra mim, por favor. E o monstro cantou assim, ó. Italiano. Aí não dá, meu filho. Ok? É italiano. Você tem que cantar conforme a pronúncia da palavra. Outra coisa. Se você pronunciar errado, você vai achar a sílaba errada. Ó, muitas pessoas pronunciam púdico. Cara, se você falar púdico, você vai achar a sílaba errada, porque a pronúncia correta é pudico. Ok? Pudico. Então a sílaba tônica é o di. Então cuidado com palavras que nós pronunciamos de forma incorreta na língua portuguesa. Tranquilo? Nosso terceiro passo. Classifique a palavra. O que é isso? Você vai dizer se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, beleza? E por último, olhe a terminação da palavra. Por quê? Porque a terminação da palavra ela é fundamental para saber se a palavra vai ou não receber o acento. Então está aqui, ó. Olhe a terminação da palavra. Primeiro, separe as sílabas, depois ache a sílaba tônica, classifique a palavra e por último, olhe a terminação. Vamos lá. Já falei com vocês então do que fazer para acentuar. Já falei da regra das monossílabas, que serão acentuadas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Diga-se de passagem, toda vogal pode ser seguida de S, ok? Essa regra serve para todas as vogais na acentuação. Falei das regras das oxítonas, que são aqueles vocábulos cuja sílaba tônica fica no final. Você vai acentuar terminada em A, E, O, seguido ou não de S, são vogais.
e além disso você vai acrescentar o em e o plural de em, que é ens, beleza? Agora eu vou falar com vocês das regras das paroxítonas. O que são paroxítonas? São vocábulos cuja sílaba tônica fica na penúltima sílaba. É a segunda sílaba de trás para frente, ok? Então, oxítona, última, paroxítona, penúltima sílaba. E quando eu devo acentuar uma palavra paroxítona? Você vai acentuar toda vez que terminar em PS, como bíceps, olha aqui, paroxítona, terminada em PS. Quando terminar em UM ou UNS também, ó, fórum e álbuns. Quando terminar em R, como cadáver. Quando terminar em AN, como órfã. Quando terminar em N, como pólen. Quando terminar em U, que é a vogal, e toda vogal pode ser seguida de S. Por isso que vírus será acentuado, ok? Paroxítona terminada em U, seguido de S. Quando terminar em L, como útil, paroxítona terminada em L. Quando terminar em I, como táxi, e se puser no plural também vai ter o acento, porque vogal pode ser seguida de S. Quando terminar em X, como tórax, e quando terminar em ão, como órgão e Cristóvão, ok? Órgão e Cristóvão. Só lembrando que nome próprio em questões de acentuação gráfica devem ser acentuadas normalmente, ok? Então, ó, eu vou acentuar as paroxítonas terminada em PS, UN, R, AN, N, U, L, I, X e ão, ok? Agora, para você gravar, tenta fazer o mnemônico, ó. PlayStation 1, PS1, RAM, no lixão, ok? PS1, RAM no lixão. O que é isso? São as terminações das paroxítonas. Vou acentuar as paroxítonas terminadas em PS, U, M, R, AN, N, U, L, X e ão. Grava isso aí. Beleza, galera? Então essa foi a regra das paroxítonas. Dentro da regra das paroxítonas, existe uma outra regra, que é a regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Lembra lá do ditongo? Ok? Encontro de semivogal e vogal, ou vogal e semivogal. Então, existe uma regra que diz o seguinte, que quando eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo, eu irei acentuar. Coloquei como observação, ó, observação. Serão acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, paroxítonas terminadas em ditongo serão acentuadas. Exemplo, colégio. Por que a palavra colégio levou acento? Olha aqui, é uma paroxítona que termina em quê? Ditongo. Polícia, paroxítona, terminada em quê? Ditongo. Contrário, paroxítona, terminada em ditongo. Então eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. E um cuidado, na prova ou em provas não há o costume de utilizar como se fosse uma regra só. Não, eles dividem. Existe a regra das paroxítonas, PS1, RAM no lixão, e existe a regra das paroxítonas terminadas em ditongo, como se fosse uma outra regra. Beleza? Vem pra cá, olha só. E aquela historinha de ditongo crescente, ditongo decrescente, vamos resolver isso logo? Pensa assim, ó. Ditongo crescente é quando você tem semivogal mais vogal. E o ditongo decrescente é quando você tem vogal mais semivogal. Vamos pensar da seguinte forma. A palavra semi significa quase. Então, semivogal, quase vogal. Quem é mais forte? A vogal ou a quase vogal? A vogal. Então, a vogal ela é mais forte e a semivogal vai ser mais fraca. Se você está partindo do mais fraco para o mais forte, você está aumentando. Por isso, ditongo crescente. Se você parte do mais forte para o mais fraco, você está diminuindo. Por isso, ditongo decrescente. Agora, o que você pode fazer é gravar o valor de cada vogal, ok? Macetezinho para você. Olha aqui. Pensa assim, ó. O A, ele vale 5 no nosso macete aqui. O O ele vale 4, o E vale 3, o I vale 2, o U também vale 2. O que você vai fazer? Apareceu um ditongo, troque a vogal pelo numeral. Olha aqui. Pônei. O E vale
3. O I vale 2. Vamos lá. De 3 para 2, você aumentou ou diminuiu? Você diminuiu. Se você diminuiu, você cresceu ou decresceu? Você decresceu. É por isso que aqui o meu ditongo é decrescente. Agora, aqui vale 3, aqui vale 4. De 3 para 4 eu aumentei. Se eu aumentei, cresceu. Se cresceu, é crescente. Entenderam? E na hora de classificar, quem vale mais é a vogal. Quem vale menos, semivogal. Quem vale mais é a vogal, quem vale menos é semivogal. É assim que você vai fazer. Beleza? Tranquilo até aqui? Galera, para finalizar a regra geral, vou falar agora da regra das proparoxítonas. A regra mais difícil da língua portuguesa. Olha aqui. O que são proparoxítonas? São os vocábulos cuja sílaba tônica será na antepenúltima sílaba. Conta 1, 2, 3 de trás para frente. Quando a sílaba tônica for a terceira de trás para frente, você terá uma proparoxítona, beleza? Lembrando que só há 3 possibilidades. Oxítona, paroxítona e proparoxítona, a monossílaba fica à parte. Tranquilo? Olha que difícil é a regra das proparoxítonas. Todas serão acentuadas. É isso mesmo. Toda proparoxítona será acentuada. Então, percebeu que a palavra é proparoxítona? Pode colocar o acento, porque automaticamente ela vai ser acentuada. E a terminação? Não importa qual é a terminação. Se a palavra for proparoxítona, automaticamente ela levará o acento. Então, ó, ônibus, proparoxítona, pode empregar o acento. Único, proparoxítona, pode empregar o acento. Gráfico, proparoxítona, pode empregar o acento, ok? Toda proparoxítona será acentuada em língua portuguesa. Agora, galera, que fechamos a regra geral, monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu vou ter que falar com vocês sobre os casos especiais. Os casos especiais são as exceções. Então, todas as regras aqui, elas vão se chocar com a regra geral, ok? Só que, além disso, a reforma ortográfica acabou mexendo. Então, a gente vai ver agora também a parte da reforma ortográfica. Mas fique tranquilo, a gente vai aprender tudo sobre reforma ortográfica. Vem comigo. Primeiro caso, verbos ter e vir. O que vai acontecer com os verbos ter e vir? Esses verbos, eles possuem a mesma forma, a mesma pronúncia para o singular e para o plural. No singular eu falo assim, ó, ele tem. Quando eu passo para o plural, eu falo eles têm. Olha a pronúncia, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm também. A pronúncia é a mesma, não há modificação fonética. Porém, no singular, você vai fazer o seguinte, olha aqui. A mulher tem complicações que os homens não têm. O primeiro tem, ele veio ligado à mulher, que é uma forma no singular. A mulher tem. Se o tem tiver como sujeito um termo no singular, ele ficará sem acento. Quando eu continuo a frase, eu falo que a mulher tem complicações que os homens não têm. O segundo tem como sujeito os homens, que é um termo no plural. Se o termo estiver no plural, se o sujeito do ter estiver no plural, você vai empregar o acento aqui, ó. Então, o primeiro tem fica sem acento, o segundo fica com acento. O primeiro porque se refere à mulher, que é um termo no singular. O segundo porque se refere a homens, que é um termo no plural. Então, tem no singular sem acento, tem no plural com acento. Ele tem, sem acento. Eles têm, com acento. Olha aqui. Ninguém vem de onde eles vêm. O primeiro vem está ligado a ninguém, que é um termo no singular, então sem acento. Já o segundo vem está ligado a eles, que é um termo no plural, então com acento. Ele vem, sem acento. Eles vêm, com acento. Beleza? Vejamos agora os verbos derivados de ter e vir. São verbos oriundos de ter e vir. Para quem viu a aula de processo de formação de palavras, a gente está falando aqui de um verbo derivado. O verbo ter vai criar o verbo deter.
conter, entreter e assim por diante. Olha só, o que vai acontecer com os verbos derivados de ter e vir? Eu falo que o policial sempre intervém na briga, ó. O policial sempre intervém na briga. Se forem os policiais, sempre intervém na briga também. Observe que a pronúncia é a mesma. Porém, aqui, por ser um verbo derivado, no singular você emprega o acento agudo. Então, o policial sempre intervém na briga, com acento agudo. Como aqui são os policiais, você passa a empregar um acento circunflexo. Se o verbo estiver ligado a um termo no plural, você vai colocar o acento circunflexo. Acento agudo para o singular, circunflexo para o plural. Beleza? Cuidado para não confundir, porque aqui no singular você não coloca acento. Aqui você coloca acento no singular e no plural, só que você vai alterar o acento, beleza? Porque não deixa de ser uma oxítona terminada em "em", ok? Por isso você tem que acentuar. O cidadão detém o poder. Cidadão, singular. Os cidadãos detêm, com acento agudo, é assim mesmo que vai ficar. Beleza, galera? Então, ó, já falei dos verbos ter e vir e seus derivados. Agora, vejamos o chamado de acento diferencial. O que é o acento diferencial? É aquele acento que é empregado na língua portuguesa para você não confundir uma forma com outra. Por exemplo, o por, ele pode ser verbo, só que o por também pode ser preposição. Como você vai fazer para não confundir? Se o por for verbo, você emprega o acento. Se o por for preposição, aí vai ficar sem o acento. Beleza? De novo, olha só. Vou pôr a caneta ali. Em vou pôr a caneta ali, esse pôr é um verbo, né? A ideia de colocar. Então, acento. Agora, se eu disser assim, ó, estou indo por ali, esse por é uma preposição. E se ele é uma preposição, ó, vou embora, estou indo por ali, esse por é uma preposição e por ser uma preposição você não vai empregar o acento. O por só leva acento quando for verbo, quando for preposição, não. Tranquilo? O outro acento diferencial é no pode, que indica pretérito, que indica passado, para você não confundir com o presente que é pode, ó. Ontem ele pôde, com acento. Agora ele pode, sem um acento. Tranquilo? Professor, e os outros acentos diferenciais? Os outros acentos simplesmente vão desaparecer. A reforma ortográfica retirou os outros acentos diferenciais. Então, por exemplo, antigamente era para verbo com acento, ok? Era assim que se grafava, para distinguir do para preposição. Só que agora não há mais acento. O para verbo fica sem um acento, beleza? Então vamos retirar. Ó, pera, o substantivo, grafava-se assim, com um acento. Só que como nós não utilizamos mais a outra preposição arcaica, né, que se confundia, automaticamente perdeu o acento. Lembra aquele bando de pelo? Era pelo, o substantivo, cabelo, pelo era o verbo pelar e pelo sem acento era a preposição por mais o artigo o. Com a reforma ortográfica, não há mais o emprego do acento em nenhum deles. Então, por exemplo, em uma frase como pelo, o pelo caminho, você não emprega mais acento. Antigamente, ó, pelo, o pelo caminho. Só que agora fica sem acento. E aí você vai ter que identificar quem é o verbo, quem é o substantivo e quem é a preposição, beleza? Então, acento diferencial, somente o por, verbo, e o pôde, passado, pretérito, ok? Continuando. Ditongos orais abertos, el, ei, oi. Antes da reforma ortográfica, era só acentuar. Apareceu el, ei e oi, coloca o acento. Por exemplo, céu, não apareceu um el, acento. Réu, não apareceu um el, acento. Papéis, não apareceu um ei, acento.
Niterói. Não apareceu um oi, acento. Era assim que funcionava. El, ei, oi. Antes da reforma ortográfica, era só acentuar. Após a reforma ortográfica, olha só. A reforma ortográfica disse o seguinte: agora fica sem acento, mas somente nas palavras paroxítonas. Sem acento nas paroxítonas, ok? Sem acento nas paroxítonas. Isso significa que se o el, ei, oi vier na posição de paroxítona, você vai retirar o acento e várias palavras vão perder o acento. Por exemplo, ideia. Não apareceu um ei aqui, ó. Ideia. Olha o ei. Só que a sílaba é a segunda de trás para frente. Perdeu o acento. Estreia. Olha o ei aqui, ó. Segunda de trás para frente. Perdeu o acento. Assembleia. Olha o ei aqui, ó. Segunda de trás para frente. Perdeu o acento. Joia. Olha o oi aqui, ó. Segunda de trás para frente. Perdeu o acento. Heróico. Olha o oi aqui, ó. Segunda de trás para frente. Perdeu o acento. Porque elas são paroxítonas. E vai perder o acento nas paroxítonas. Agora, heróico. Não apareceu um oi? Ok. Só que esse oi é oxítona. Se for oxítona, vai levar normalmente. Porque a reforma disse que só perde o acento nas paroxítonas. Só vai perder o acento nas palavras paroxítonas. Venha por cuidado. A palavra Meyer, ela é acentuada. Professor, mas apareceu um E aqui, ó. Beleza. Só que ela é uma paroxítona terminada em R. Paroxítona terminada em R, galera. Ela entrou lá na regra geral, por isso que ela tem um acento, tá? Ela não tem um acento pela regra dos ditongos orais abertos, e sim pela regra das paroxítonas terminadas em R. Então fique atento a isso. Hiatos e o. O que é o hiato? Separação de duas vogais. São duas vogais que estão ali uma ao lado da outra, mas na separação silábica, cada uma para um lado. Antes da reforma ortográfica, acentuava-se o EE e o OO. Era assim, ó, que escrevíamos vou, enjoo, magou, perdoo. O que a reforma ortográfica fez? Sem acento. Então, ó, pode tirar o acento de vou, enjoo, magou, perdoo, abençoo, dou. Beleza? Agora vai ficar sem acento. Só cuidado com o seguinte: na palavra alcoólico e alcoólatra, eu tenho um acento, porque essas palavras são, ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, ó, proparoxítona. Beleza? Cuidado, hein? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ah, mas a reforma ortográfica disse que não tem reforma ortográfica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Verbos crer, ler, ver e dar. O que vai acontecer aqui, ó? No singular, eu digo ele crê, ele lê, ele vê e que ele dê. Eu emprego acento porque são monossílabos terminados em E. Quando você passa para o plural, você acaba dobrando a vogal. Olha aqui, ó. Quase que não sai, hein? Dobrando a vogal. Antes da reforma ortográfica, você colocava um acento, ok? Eles creem, eles leem, eles veem e que eles deem. Só que agora não há mais o acento. Você só vai dobrar a vogal. Beleza? Hiatos I e U. Como vai funcionar aqui, ó? Hiatos I e U. Galera, existe uma regra na língua portuguesa que diz que quando o I e o U estiverem formando hiatos, eles serão acentuados. O que é o hiato? Separação de duas vogais. Quando isso ocorrer com um I ou com um U, você empregará o acento. Vejamos a regra. Eu vou acentuar o I e o U quando formar hiato com a vogal anterior. Por exemplo, a palavra saúde e saída, elas possuem um acento. Por que elas possuem um acento? Porque nos dois casos, olha aqui, primeiro, o U
formou o hiato com a vogal anterior. Aqui, o I formou o hiato com a vogal anterior. Então eu acentuei, ok, pela regra dos hiatos I e U, que diz que eu vou acentuar quando formar hiato com a vogal anterior. No hiato tem que ser a segunda vogal, ó. No hiato tem que ser a segunda vogal, não pode ser a primeira, porque tem que formar hiato com a vogal anterior, não pode ser com a vogal posterior, beleza? É por isso que você acentua baú. Baú tem acento, porque o U forma hiato com a vogal anterior, ok? O U forma hiato com a vogal anterior. Além disso, quando estiver sozinho na sílaba, mas por se tratar de uma vogal, ele pode ser acompanhado de S. Então, por exemplo, a palavra vejamos, Luiz com Z. Luiz com Z não pode ser acentuado, porque o I formou o hiato, tá aqui o hiato, só que ele não está sozinho. E a regra diz que é quando estiver sozinho. Agora, se você grafar Luiz com S, agora eu tenho um acento. Ele formou o hiato, não está sozinho. Só que na acentuação, toda vogal pode ser seguida de S. Por isso que você acentua país. Ó, por que país tem acento? O I formou hiato com a vogal anterior. Não está sozinho, mas está com S. Com S pode. O que não pode aparecer com outra letra. É por isso que caído tem acento. Olha aqui. O I formou hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba. Agora, se você puser caindo, o I formou hiato com a vogal anterior, hein? Só que não está sozinho. E se não estiver sozinho ou acompanhado do S, você não vai acentuar. Beleza? Voltando. Vou acentuar o I e o U quando formar hiato com a vogal anterior, quando estiver sozinho na sílaba ou acompanhado do S, quando não anteceder o NH. Como assim? Observem que a palavra rainha tinha tudo para ser acentuada. Por que rainha? O I forma hiato com a vogal anterior. Ok? Aqui, ó. Formou hiato com a vogal anterior. Está sozinho na sílaba. Só que olha quem veio depois dele. O NH. Se depois do I vier o NH, você não vai acentuar, porque a regra diz o seguinte, é quando não anteceder o NH. Se ele estiver antecedendo o NH, ele não será acentuado, porque o som passa a ser nasal, ó. Tainha, rainha, bainha, campainha, moinho, essas palavras não serão acentuadas, ok? Embora você tenha o hiato ali sozinho na sílaba. Por ter um NH depois, é que você não vai acentuar, tudo bem? A nossa quarta regra diz que quando as vogais não forem iguais, por exemplo, a palavra xiita tinha tudo para ser acentuada, porque ela forma hiato com a vogal anterior, ela está sozinha na sílaba, não há o NH, tudo bonito e perfeito, mas como as vogais são iguais, você não vai acentuar. Olha aqui. Uba. O U formou o hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba, não há NH, porém as vogais são iguais e por isso eu não vou acentuar. Olha aqui, ó. Friíssimo. Friíssimo. O I formou hiato com a vogal anterior, não está sozinho, está com S, mas com S pode. Ok? Formou hiato com a vogal anterior, sozinho na sílaba ou com S, não há NH, porém as vogais são iguais. E se as vogais são iguais, eu vou acentuar? É claro que eu vou. Ué, professor, mas por que eu vou acentuar? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Olha a pegadinha. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não vai dar mole, hein? E por último, quando não antecedido de ditongo decrescente. Essa aqui, galera, entrou agora com a reforma ortográfica, tá? Eles pensaram assim, ó, o aluno não tem muita coisa para estudar, então vamos colocar mais uma regra e colocaram que agora não pode ser antecedido de ditongo
decrescente. A minha sorte é que você sabe muito bem o que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente. Olha só, todas as palavras que eu coloquei aqui, ó, feiura, bocaiúva e guaíba, antes da reforma ortográfica, elas eram acentuadas. Vamos analisar para ver se elas permanecerão acentuadas. Em todos os casos, feiura, bocaiúva e guaíba, você tem, ó, o U formando hiato com a vogal anterior, o U formando hiato com a vogal anterior e o I formando hiato com a vogal anterior. Porém, em todos os casos eu tenho um ditongo, ó, e eu vou ter que analisar. Quanto é que vale o E? O E vale 3. E o I? 2. De 3 para 2 aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, o ditongo é crescente ou decrescente? O ditongo é decrescente. Opa, é não antecedido de ditongo decrescente. Automaticamente feiura perde o acento porque aqui está antecedido de ditongo decrescente. Aqui embaixo, o A vale 5, o I vale 2. De 5 para 2, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, o ditongo é decrescente. É não antecedido de ditongo decrescente. Aqui veio antecedido, perdeu o acento. Guaíba, o U vale 2, o A vale 5. De 2 para 5 aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se aumentou, o ditongo é crescente. Opa, agora sim, agora é não antecedido de ditongo decrescente. Então aqui permanece. Entenderam? Só perde o acento se o ditongo for decrescente. Se o ditongo for crescente, o acento vai permanecer. Agora, não custa nada entender a regra, né, galera? Por que a reforma ortográfica resolveu mexer aqui? Porque havia um erro conceitual. Qual é o erro conceitual? Olha só, esse E aqui, ele é uma vogal, porque ele vale mais. Já o I, ele é uma semivogal, porque vale menos. Quem está sozinho na sílaba é sempre vogal. Então, o U que está sozinho na sílaba é vogal. De novo, o A, vogal, o I, semivogal. O U que está sozinho na sílaba é vogal, sozinho na sílaba, sempre vogal. O U, semivogal. O A, vogal. E o I sozinho na sílaba é vogal, porque sozinho na sílaba é sempre vogal. O que a reforma ortográfica viu? Ela viu o seguinte, que você estava acentuando feiura e bocaiúva pela regra dos hiatos. Só que o conceito de hiato diz que hiato é separação de duas vogais. E aqui você está separando uma vogal de uma semivogal. Olha aqui, você está separando uma vogal de uma semivogal. Isso aqui passou a ser chamado de falso hiato. Porque quando você olha, parece que é um hiato, mas não é. Porque hiato não é semivogal mais vogal, e sim vogal mais vogal. Por que em guaíba o acento permanece? Porque aqui você separou vogal de vogal. Isso aqui é o verdadeiro hiato. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ó, não esqueça de pegar o seu material, ok? Resolver agora as nossas questões sobre acentuação gráfica. Você vai acertar todas agora, ok? Pode pegar o material aí. Galera, até a próxima.